É uma alegria poder estar com vocês, amados irmãos, amadas irmãs, principalmente porque nós juntos estamos vivendo momentos muito especiais, momentos que muitos desejaram viver, mas nós fomos escolhidos pelo Senhor. São os momentos que antecedem a sua volta. Nós fomos escolhidos porque o Senhor conta conosco nessa arrancada final. É certo que nós temos experiências diferentes do passado. Nunca imaginaríamos que estaríamos vivendo como nos dias de hoje, nessas condições. E muitas vezes nós fazemos a pergunta: Senhor, por que você está fazendo isso? E como nós já vimos em comunhões anteriores, essa não é uma experiência que somente agora está acontecendo. O apóstolo João, ele teve uma experiência semelhante. Nós sabemos que ele foi condenado ao exílio e enviado para a ilha de Patmos. Humanamente falando, aos olhos do mundo, ele estava naquela ilha para cumprir uma sentença. Mas, de acordo com o livro de Apocalipse, e também, de acordo com a revelação da palavra de Deus, nós vemos que Deus viu aquilo de uma maneira diferente. Ele não estava ali, naquela ilha, cumprindo uma pena. Ele estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele não estava ali para cumprir uma sentença. Deus o havia separado, porque Deus queria dar uma revelação muito grande e muito especial para ele. Baseado nesse princípio da experiência de João, nós também precisamos ver que esses dias em que nós todos estamos isolados em nossas casas, nós não estamos cumprindo uma sentença do governo, uma determinação do governo. Deus nos separou para nos dar uma revelação. Nós estamos aqui para o propósito de Deus. Deus, de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 1, ele tem coisas para mostrar aos seus servos. Então, hoje, se nós estamos nessa condição, é porque Deus tem algo para mostrar para nós. E é isso que nós precisamos perceber e ver. Nós, em comunhões anteriores, vimos já até o versículo 8, e hoje nós vamos abordar a partir do versículo 9 de Apocalipse 1. É experimentar a experiência de Apocalipse 1 nos dias atuais. Nós podemos ver que a palavra de Deus é sempre atual. Então, olha só o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, ele se endereça, ele se apresenta não como apóstolo, não como presbítero. Nas epístolas, na segunda e terceira epístola, João se apresentou como presbítero, mas aqui em Apocalipse, ele não se apresenta nem como apóstolo, nem como presbítero, ele se apresenta como irmão nosso e companheiro. O que isso quer dizer?
Ele quer dizer a nós, nós estamos juntos. Estamos passando juntos esses momentos. Como irmão, como companheiro de jornada, sabemos que é um tempo de tribulação. Sabemos que hoje é um tempo que necessitamos de perseverança, porque nós todos estamos caminhando para o reino. Se hoje estamos experimentando tribulação, perseverança rumo ao reino, é porque Deus deseja produzir em nós o testemunho de Jesus por meio da sua palavra. João se apresenta como irmão. Isso é algo muito doce, muito íntimo. E espero que todos nós possamos tocar nisso. Deus iria revelar a ele tudo o que iria acontecer nos tempos finais. Então, ele teve uma experiência única, especial. Nós podemos ver, então, no versículo 10 do capítulo 1, João falando, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ele, naquela situação, podia ser achado no espírito. Ele estava no espírito. Se ele estivesse na carne, ele estaria resmungando, reclamando, falando que Deus era injusto, porque ele tinha sido fiel a Deus durante toda a vida e agora estava ali exilado. Sentimentos assim são sentimentos da carne, mas ele estava no espírito. E no espírito, ele pôde dizer nos versículos anteriores, falando do Senhor Jesus, ele diz, aquele que nos ama, ele coloca no presente. Se você perguntasse, João, você está aqui na ilha de Patmos, por quê? Ele responderia, porque Jesus me ama. Ele não disse Jesus me amou, ou Jesus me amará. Ele disse Jesus me ama. É a experiência do presente. E essa também tem que ser a nossa experiência. Mas uma experiência assim, só é possível no Espírito. E João estava no Espírito. Ele disse, achei-me em Espírito no dia do Senhor. Você sabe de uma coisa, amados irmãos? Quando nós estamos no Espírito, todos os dias são dias do Senhor, porque nós vivemos para Ele. Sabemos que aquele dia foi um dia que o Senhor nos deu, porque é Ele que nos dá a vida. E que nós estamos vivendo aquele dia para o seu propósito. Então João disse, achei-me em espírito. Eu acho uma coisa tremenda alguém naquelas condições falar e dar testemunho a nós, seus irmãos. Achei-me em espírito. Se João estivesse falando ao vivo, ele falaria assim, irmão, meu companheiro de jornada, vamos estar no Espírito. Deus quer revelar coisas. E aí, nesse versículo 10 diz, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Ele ouviu. No Espírito, nós conseguimos ouvir. Nós sabemos que nesse mundo, nós ouvimos muita coisa, muitas vozes. Mas João, ali naquela ilha, por se achar em espírito, ele conseguiu ouvir uma voz diferente. Olha só, vamos olhar para a nossa experiência nos dias de hoje. Essa questão da pandemia, essa questão da crise política, essa questão qual o tratamento médico melhor para a Covid e tal,
você escuta, ouve o noticiário, vê o noticiário na televisão, na internet, você ouve tanta coisa que você acaba intoxicado. Você acaba perdido. O que é isso? O que é aquilo? Então muitas pessoas querem ouvir. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu quero ouvir, eu quero ouvir. E ouvem opiniões de políticos, ouvem opiniões de médicos, opiniões de analistas. Quero fazer uma pergunta. Tem tanta gente falando. Você acha que Deus não quer falar também com você? Não quer falar comigo? Nós podemos ouvir muitas coisas. O meu temor é que nós fiquemos trancados dentro de casa, ouvindo televisão, programa, filme, ouvindo tantas coisas e não tendo tempo de ouvir a Deus. E aí João, ele disse, ouvi. E ouviu uma voz, e ele falou, uma voz, uma grande voz. Então era um som muito alto, era uma voz como de trombeta. Isso só é possível se nós estivermos no Espírito. Muitas vezes nós temos dificuldade de ouvir o Senhor. Parece que a voz do Senhor é uma voz tão baixinha. É por isso que nós precisamos aprender a estar no Espírito, aprender a ter comunhão com o Senhor. Quanto mais intimidade nós tivermos, em mais alta voz nós ouviremos o Senhor. Aí, você pode ver que João ouviu. O que aquela voz dizia? Dizia assim, o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas. Em outras palavras, diz assim, você vai ver, eu vou dar algumas revelações a você, que você tem que escrever, porque essas revelações não são somente para você, essas revelações são para o meu povo, para os servos, para os seus conservos. Será que Deus deixou você dentro de casa e Ele não quer falar com você? Ele não quer trazer luz para a sua condição? Ele quer falar. E Ele quer que você veja algo. Ele quer que a sua experiência, nesses dias de isolamento social, se tornem experiências que deem vida. Experiências para serem anunciadas para os irmãos e colocado na comunhão com as igrejas. Amados irmãos, amadas irmãs da micro-região de Nhandeara, Deus quer dar experiências nesses dias. Deus quer falar. E hoje nós estamos vendo o que João recebeu. O que João recebeu foi registrado. Aqui diz, o que vês escreve livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas quando nós lemos essa porção, nós temos que pensar, escreve às 7 igrejas, e uma das 7 igrejas é a igreja em Nhandeara. É isso que está no coração de Deus. Porque Deus falou, revelou para João, para ele falar aos seus conservos. E nós somos seus conservos. E no versículo 12, diz, voltei-me para ver quem falava comigo. Hoje, nós ouvimos muitas e muitas vozes. E nós precisamos, baseado nesse versículo, fazer a seguinte pergunta: quem é que está falando comigo? O que eu estou ouvindo? Quem é que está falando para mim?
É Deus que está falando? É o homem que está falando? É Satanás que está falando? Eu preciso saber. Então você vê, João se voltou, ele voltei-me para ver quem falava comigo. E claro, era o Senhor. Mas preste atenção. Nesse versículo, esse versículo nos mostra que João estava virado, olhando para um lado, mas a voz veio do outro lado, veio de trás. Está vendo? Os olhos deles não estavam ainda focados na direção certa, mas pelo fato dele ter ouvido a voz, ele se voltou para ver quem estava falando com ele. Eu lhe digo uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, toda vez que Deus fala conosco, Ele quer que a gente se volte. Por quê? Se Ele está falando, é porque Ele quer que a gente mude de direção. E nesses dias Deus está falando muito conosco. Temos recebido tantas palavras, sábado à noite, domingo de manhã, palavras de direção, com conteúdo denso. Não é maravilhoso? O que não pode ocorrer é eu ouvir e não acontecer nada. Você pode estar ouvindo Esdras, Pedro, eu, tudo. Mas a pergunta é, quem na verdade está falando com você? É Deus ou não é? Pela boca dos seus servos. Então, toda vez que Ele fala, nós temos que nos voltar. Porque Deus não joga as suas palavras fora. Toda vez que Ele fala, Ele tem um propósito em nós e em nossas vidas. E Ele diz, e voltado, vi. No início, Ele só tinha ouvido. Mas quando Ele se voltou, Ele viu. Amados irmãos, amadas irmãs, não é suficiente ouvir. É preciso ver. João ouviu, se voltou e viu. O que ele viu? Versículo 12 e versículo 13 nos mostram o que ele viu. Diz aqui, eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Talvez nós não entendamos muito a profundidade disso que João viu. Nós temos que ver, e nós sabemos também, que João era o último dos apóstolos vivo. As igrejas estavam em degradação. E ele estava na ilha de Patmos. Talvez no seu sentimento, ele tinha aquela preocupação. Como estão as igrejas? Qual é a condição dos irmãos? E aí, ele consegue ver 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Um homem com vestes sacerdotais. Um homem exercendo o sacerdócio. O que ele viu? Ele viu as igrejas. Ele não somente viu as igrejas, ele viu o Senhor caminhando no meio das igrejas e cuidando de cada igreja. Mas, irmãos, nós que estamos na obra do Senhor,
Estávamos sempre viajando aqui e ali, visitando os diferentes lugares. E aí veio essa questão da pandemia e nós tivemos que ficar em casa. Mas havia um peso em nosso coração. Senhor, como estão as igrejas? Nós não conseguimos mais sair, viajar e ver cada igreja. Você sabe o consolo de ter uma visão dessas? Ver as igrejas e o Senhor caminhando no meio das igrejas, cuidando de todas elas. Que consolo, que conforto. Saber que o nosso amado Senhor hoje está caminhando entre as igrejas, aí na região de Nhandeara, cuidando para que cada candeeiro brilhe. João sentiu um consolo. O Senhor está cuidando. É uma alegria olhar para vocês, cada quadradinho, uma família, e saber que o Senhor tem cuidado de vocês. Tem cuidado com muito amor. Tem uma cinta de ouro à altura do peito. Ele é aquele que exerce o sacerdócio. O irmão Pedro tem falado muito do sacerdócio. Ele é aquele que está cuidando de todos nós. Essa palavra é um conforto para todos nós. Vocês estão em casa, mas pode ter certeza de uma coisa. O Senhor está cuidando da igreja em Nhandeara. E essa visão que João teve foi a primeira visão do livro de Apocalipse. Preste atenção, o livro de Apocalipse está cheio de revelações sobre as coisas que irão acontecer. Mas o encargo de Deus não era inicialmente mostrar todas as coisas. Talvez se fôssemos nós mostraríamos para João. João, vem cá, vou te mostrar tudo o que vai acontecer. Mas, para nós compreendermos tudo o que vai acontecer, nós precisamos dessa visão que está em Apocalipse 1. A visão de Cristo é a igreja. Porque essa é a visão que vai nos preparar para receber a revelação do que vai acontecer. Eu vou dizer uma coisa. Muitas vezes eu pergunto para os irmãos, irmãos, você já leu o livro de Apocalipse? Muitos dizem, não, eu tenho medo. Tem cada coisa terrível ali. Mas eu vou dizer uma coisa. Se você tem a visão que está em Apocalipse capítulo 1, você não vai ter medo de ver tudo que Deus vai revelar e tudo que vai acontecer depois. A partir de capítulo 6 de Apocalipse, começa a mostrar um monte de fatos, de coisas que irão acontecer. Mas, louvado seja o Senhor. O Senhor não começou revelando o que iria acontecer. Ele começou revelando o Filho do Homem caminhando no meio das igrejas, cuidando das igrejas, preparando vencedores. Porque é isso que está no coração do Senhor. O Senhor caminha no meio das igrejas para preparar os vencedores nesses tempos finais.
E nós precisamos ver isso. Eu vou dizer uma coisa: se nós conseguirmos ganhar a revelação de Apocalipse capítulo 1, nós não teremos medo de tudo que virá pela frente. Quem é esse Senhor que está cuidando das igrejas? Quem é esse Senhor? A partir do versículo 14 nos mostra: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Olha só. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como alvalã. É muito interessante, porque ele diz brancos como alvalã. Não é branco como cabelos de velhos, de idosos. Por quê? Porque a ovelha, quando nasce, a lã já é branca. E permanece branca por toda a vida. Os irmãos compreendem? A lã é sempre branca. Significa que o nosso Senhor é sempre novo. Ele não envelhece. A ovelha não tem lã branca quando atinge idade, quando atinge a velhice, já nasce com a lã branca e permanece a vida inteira com a lã branca. Nosso Deus é sempre novo, não envelhece. E a Bíblia diz, aqui diz, não somente branco como alvalã, mas também como neve. Isso se refere à pureza. Nós temos aqui um Senhor que é eterno e que nunca envelhece. Se Ele nunca envelhece, Ele cuida de nós para que nós também não envelheçamos. E os seus olhos? Seus olhos são como chama de fogo. Olhos são para ver, chama de fogo para julgar, mas também para iluminar. Nós temos algumas porções da Bíblia que falam dos olhos do Senhor. E nós precisamos então compreender quem é esse Senhor que está cuidando das igrejas, que caminha no meio das igrejas. É um Senhor que não permite que as igrejas envelheçam, que não permite que você e eu envelheça. E é um Senhor também que está olhando para nós, vendo, julgando, iluminando com os seus olhos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Precisamos aqui ver essa porção de Apocalipse 5, versículo 6, mostra o cordeiro. E esse cordeiro tem 7 olhos. Então, esses olhos, claro, olhos são para observar e procurar, são os olhos do Cordeiro Redentor. São olhos que miram, que têm como foco a salvação. O olhar do Cordeiro, aquele olhar manso, cheio de amor, foi que um dia nos atraiu. Eu gosto muito de cantar aquele hino, né? Seu maravilhoso olhar, maravilhoso olhar, que um dia me capturou e me ganhou. Ainda mais, em Zacarias, capítulo 3, versículo 9,
diz o seguinte: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei iniquidade dessa terra num só dia. Aqui nós vemos em Zacarias uma pedra única. Essa pedra, Deus iria trabalhar sobre ela para tirar a iniquidade dessa terra, e essa pedra tinha 7 olhos. A pedra é para edificação. Então nós vemos ali em Apocalipse 5, os olhos para a salvação. E aqui em Zacarias 3, os olhos para edificação. E aqui em Apocalipse 1, os olhos para julgamento. Salvação, edificação e julgamento. Os olhos do Senhor, a nossa experiência do olhar do Senhor, nós precisamos perceber. Olhos, um olhar que nos salva, um olhar que nos edifica e, quando necessário, um olhar que nos julga. Esse é aquele que está cuidando das igrejas. Ele está olhando para cada um de nós. Nós damos graças a Deus, por quê? Porque nesse período de confinamento, trancados dentro de casa, nós conseguimos perceber tantos erros em nossas vidas. É o olhar que vem iluminar e julgar para salvar e para edificar. Nós possamos compreender isso que está no coração de Deus. E o que nós também precisamos ver no que diz respeito aos olhos de fogo, Hebreus 12, 28 a 29, diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, nós vamos receber um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Deus nos dá graça para nós o servirmos de modo agradável, mas com reverência e santo temor. Com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs. Deus nos está dando uma tremenda chance de nós mudarmos nossa vida, de nos arrependermos diante dEle, de aprofundarmos nossa comunhão com Ele, permitir que Ele fale conosco, que revele a nós. Se nós jogarmos fora essa oportunidade, como nós vamos um dia encarar o Senhor? Por isso agradecemos a Deus por esses dias. Deus nos ama, Ele está nos preparando para a sua volta. Ele quer nos arrebatar. Agora, versículo 15. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E se refere ao andar do Senhor. Um andar que recebeu o julgamento, que foi encontrado reto. Sabe, esse é o Senhor que está cuidando das igrejas. Ele quer nos tornar como Ele é. Ele também quer que o nosso andar seja um andar debaixo do julgamento, refinado, justo. E aí, nesse versículo 15, ainda diz que a sua voz era como voz de muitas águas. É um falar solene. Um falar solene. Eu estou apacentando a igreja em Uberaba
dentro do tema a restauração da realidade interior. E na mensagem, a restauração da realidade interior, parte 1, nós compartilhamos. Qual é a nossa atitude para com a palavra de Deus? Como nós recebemos a palavra? Do jeito que nós estamos, a nossa atitude para receber a palavra é uma atitude que vai fazer com que Deus dê a palavra para nós? Nós damos valor à palavra de Deus. Aqui é a voz de muitas águas, é uma voz solene, é uma voz que domina. Um falar sério. O falar de Deus, nesses últimos dias para nós, na sua igreja, é um falar sério e solene. Não é uma mensagenzinha. O que eu vi? Eu ouvi uma mensagem. Não. É um falar sério e solene. É um falar de preparação das igrejas para a sua volta. E no versículo 18, diz, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Na mão direita, 7 estrelas. A mão direita é a mão que age, é a mão da força. E quem está nas mãos? 7 estrelas. Podemos ver no final do capítulo 1, o Senhor explica o significado dessas estrelas, são os mensageiros. Em outras palavras, Deus não quer saber da sua posição, de quanto você sabe. Deus vai usar no final dos tempos quem brilha. Somente quem brilha pode ser um mensageiro de Deus. Brilhar. Isso é muito importante. Deus vai agir por meio daqueles que brilham, daqueles que dão testemunho. E isso ele produz por meio da sua palavra. Por isso que o João disse, ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ali estava uma pessoa que brilhava. Por isso ele foi usado como mensageiro. Ele se tornou um mensageiro. Deus age por meio dos mensageiros. Se você brilha, Deus vai usá-lo para falar aos irmãos, falar às irmãs, falar às igrejas. E da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então nós podemos ver que esse que está cuidando das igrejas, da boca dele sai uma palavra que é viva e eficaz, uma palavra que corta, uma palavra que penetra, uma palavra que faz discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isso quer dizer que nesses últimos tempos, o falar do Senhor para nós, porque Ele está cuidando das igrejas, é um falar que abre o nosso ser e que expõe as nossas entranhas, para que Ele possa vir e transformar o nosso ser. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário,
todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então tudo está aberto. Nós temos que ser sinceros ao Senhor. Toda vez que recebemos a palavra faz uma cirurgia em nós e expõe as nossas entranhas. Por quê? Porque o Senhor está nos preparando para a sua volta. É muito importante nós permitirmos que esse Senhor, que essa palavra opere em nós. E quando essa palavra opera em nós, o que acontece? Vamos ver Efésios 6, 17 a 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui fala da espada do Espírito. Você acha que na carne você consegue manejar a espada do Espírito? A espada do Espírito se maneja no Espírito. Essa espada primeiramente opera em nós. Aí nós vamos saber usá-la. E olha só Apocalipse 19, versículos 11 a 16. Isso tem muito a ver com a palavra que o irmão Pedro compartilhou hoje. Viu o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, os seus olhos são chama de fogo. Olha só, como nós vimos já em Apocalipse 1, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Olha, esse exército conhece o seu comandante. Ele conheceu o seu comandante depois que foram arrebatados? Não! Eles conheceram o seu comandante nessa terra. Eles viram esse comandante, Apocalipse 1. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Esse exército aprendeu a lutar na terra. Por isso que agora está lutando nos céus. Aprendeu a tomar a espada do Espírito com toda oração e súplica. Aprendeu a manejar a espada, porque permitiu que Deus primeiro, o Senhor primeiro, usasse a espada nele. Cortando, separando, discernindo, salvando. É um exército que aprendeu a lutar na terra. E é isso que nós precisamos ver. Amados irmãos, amadas irmãs, nesses tempos finais tem tanta coisa acontecendo. Eu tenho compartilhado com as igrejas o seguinte, relógio de oração 24 horas. Qual que é o propósito do relógio de 24 horas? Resolver os problemas? Não! É para derrotar o inimigo. Esse relógio 24 horas de oração é para batalha espiritual. É para batalha espiritual. Toda vez que você estiver participando, lembre-se, quando você se sentar ou ajoelhar para orar, você diz, Senhor, cheguei para a batalha. Exercita o espírito. Condene o inimigo. Diga para Deus, venha o seu reino. Seja feita a sua vontade. Interceda pelos irmãos, interceda pelo nosso país, para que o Senhor barre a iniquidade. Lute. Você tem que ter o sentimento, é minha hora de entrar na batalha, esses seus 15 minutos. Não é para resolver um problema, é para trazer o Senhor de volta. Ok,
resolveu o problema do coronavírus, mas nós continuamos iguais. Adiantou alguma coisa? Nada. Agora, resolveu o problema do coronavírus, mas a vontade de Deus foi feita nessa terra. Louvado seja o Senhor. Cumprimos. Esse exército que luta com Cristo, ali em Apocalipse 19, aprendeu a lutar aqui na terra. E o Senhor está hoje andando no meio das igrejas, nos preparando para ser parte desse exército. Olha que comandante tremendo nós temos. Isso é algo bom demais. E ainda diz aqui no versículo 16, seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aleluia. Hoje, como nós vimos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, o rosto do Senhor reflete, nos mostra a glória do Senhor, para transmitir vida para nós. Mas um dia ele vai resplandecer como o sol da justiça. Nós, ao olharmos aquele rosto, nós vamos falar, eu já contemplava esse rosto antes. O que não pode acontecer é que aquele dia, ao ver o Senhor em glória, a gente diga, quem é esse? Quem é esse? Não! Diz assim, esse Senhor eu já tinha visto. A sua luz sempre vem nos julgar. Versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ninguém resiste à glória do Senhor. Quando vemos o Senhor na sua glória, nós caímos. Quem consegue se manter em pé? Mas ele pôs sobre mim a mão direita. É a mão da força. É a mão que dá força. E disse assim, não temas, eu sou o primeiro e o último. Que palavra maravilhosa, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. O que isso quer dizer? Deus, o Senhor, iria revelar muitas coisas para ele, para o João. Coisas assim que muitas pessoas, quando lêem Apocalipse, ficam loucos de medo. O Senhor diz, não temas. Por isso que essa visão de Apocalipse 1 é tão importante para nós. Nos dá força para nós avançarmos nos tempos finais. Ele diz assim, eu sou o primeiro e último. Quando ele diz primeiro e último, se refere à posição. Ele é aquele que vai na frente, nada vem antes dele. E ele é o último, significa nada virá depois dele. Ele vai à nossa frente, não é? E ele também está na nossa retaguarda. Olha só, Isaías 41, versículo 4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Irmãos, nós precisamos ter medo. Nessa caminhada, ele é aquele que vai na frente e ele é aquele que está atrás de nós. Isaías 52, 12, a parte B diz, porque o Senhor irá diante de vós, o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então o Senhor irá à frente e o Senhor também irá atrás. Não é isso? Isso é algo maravilhoso. Isso é, eu sou o primeiro e último. Por isso nós não precisamos ter medo. Ele é o primeiro e último. Ele vai à nossa frente e ele está também atrás de nós. Nada vem antes dele e nada virá depois dele.
Agora, o Senhor Jesus, em Apocalipse 22:13, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Estou aqui inserindo essa porção, porque está nesse mesmo princípio espiritual de ele ser o primeiro e último. Quando o Senhor diz que ele é alfa e ômega, isso também ele menciona no capítulo 1 de Apocalipse, significa que ele é alfa no livro de Gênesis e ele é ômega no livro de Apocalipse. Ele é o começo do livro e ele é o final do livro. Ele é aquele primeiro que fala e também é aquele que dá a palavra final. O que ele começou a escrever, ele vai terminar. O que ele começou a falar, ele também vai completar. Depois nós temos o princípio e o fim. Princípio é a origem, é aquele que inicia. E fim é a consumação de tudo. Ele é aquele que inicia tudo. Tudo é por meio dele. Ele é o fim de tudo. Tudo é para ele. E isso, amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos ter essa visão hoje. Por quê? Nós somos dele, ele é a nossa origem e nós somos para ele. Isso é um grande consolo para nós. Graças a Deus. Ele é o primeiro, ele é o último. Em Romanos 11:36 diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Isso se refere daí alfa, ômega, primeiro, último, princípio e fim. Dele, por meio dele e para ele. Amém? E ainda mais, o versículo, ele diz: não temas, eu sou o primeiro e último. Daí o versículo continua no versículo 18, né? Continua no versículo 18. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, quando ele diz, eu sou aquele que vive, ele diz, eu sou a vida. Estive morto, mas eu estou vivo. Eu venci a morte. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui nós vemos a autoridade. Precisamos ver então, o Senhor está dizendo, eu sou aquele que é o primeiro. Eu tenho a posição. Eu sou a origem. Eu tenho a vida e eu tenho a autoridade. Por isso, nós não precisamos ter medo. Se é esse Senhor que caminha no meio das igrejas, cuidando das igrejas, se é esse o Senhor, eu vou ainda ter medo? Não vou ter medo. Está vendo? E no versículo 19 diz, escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então o Senhor explica no final dessa visão, ele só explica 2 coisas. Ele diz sobre o mistério das 7 estrelas. E ele fala também sobre os candeeiros. As estrelas são os anjos, são os mensageiros. E os candeeiros são as igrejas. Então, preste atenção. Individualmente, devemos brilhar como estrelas. E coletivamente, brilhar como o candeeiro. É isso que o Senhor está fazendo hoje. Caminhando no meio das igrejas. Produzindo esse testemunho. Pessoalmente, em nós, para nos tornarmos estrelas.
e coletivamente, para que nós brilhemos como um candeeiro. É isso que Deus quer. É a nossa experiência hoje. A experiência de João é a nossa experiência. Louvado seja o Senhor. Somos bem-aventurados. Que o Senhor nos abençoe.